muito se fala sobre como melhorar, muito se fala sobre como ser uma pessoa produtiva ou quais hábitos implementar, mas pouco se fala sobre quais são os hábitos que estão sabotando o nosso dia a dia. Se você quer saber os 5 hábitos que provavelmente você tem na sua rotina e que tá te sabotando, fica aqui, que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pra você que não me conhece, eu me chamo Larissa Ren e eu tô aqui no YouTube criando conteúdo, compartilhando sobre produtividade, respeito pessoal e autodesenvolvimento já há algum tempo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um joinha, me seguir para não perder os próximos. Toda semana, uma vez por semana, aos domingos, a gente tem vídeo novo aqui no canal. Bom, sem mais delongas, vamos aos 5 hábitos que a gente já tem no nosso dia a dia e que dificultam a gente a enxergar o progresso e auxiliam muito na autossabotagem. O primeiro deles é a soneca. Quantas vezes o despertador toca e você aperta ali no soneca e tipo, volta a dormir mais um pouquinho? Parece um hábito inofensivo, mas provavelmente você já ouviu falar muito sobre isso na internet, né? O quanto o soneca é prejudicial pra gente, pro nosso sistema nervoso até, tipo, de você desperta o seu corpo com o despertador, e aí você não tá desperto o suficiente pra seguir fazendo as coisas do seu dia, e você opta por voltar a dormir porque tá confortável na cama, tá gostosinho. Isso te faz muito mal a longo prazo, né? Tanto porque você começa a acumular tarefas, quanto pela autoconfiança que vai ficando cada vez menor. Então, se você tem problemas de autoconfiança, se você acha que você sempre se propõe a fazer as coisas, mas nunca consegue chegar lá, dá uma analisada no seu dia a dia e vê se a recorrência em apertar o soneca não tá alta demais. O segundo hábito é sobre não se exercitar. Se você tem uma vida que você considera ok, que você considera que está tudo bem, mas você não se exercita no seu dia a dia, eu quero muito chamar a atenção para esse hábito. O exercício físico, e aqui eu estou literalmente falando do exercício físico, eu não estou falando única e exclusivamente da academia. O exercício físico, ele ajuda você em diversos aspectos. Ele é muito, muito, muito bom. Não só para sua saúde estética, mas também para sua saúde mental. E principalmente para você aprender a lidar com questões de limites, com questões de eu posso ir além. Um esporte que eu gosto de fazer é a corrida. E a corrida, ela é bem legal justamente por isso. A gente começa a correr e a gente acha que a gente vai morrer, porque é tudo tão rápido, né? A nossa respiração acelera, os batimentos cardíacos aceleram, a gente precisa manter um foco ali, a gente precisa manter a concentração e dizer pro nosso corpo que tá tudo bem. O primeiro quilômetro é difícil, o segundo quilômetro é difícil, o terceiro quilômetro é difícil, mas aos poucos, quando a gente começa a correr, a gente vai percebendo dia após dia, se forçando um pouquinho mais, que o nosso corpo é capaz e que a nossa mente nos sabota muito, muitíssimo. Inclusive, vamos abrir um parênteses para um hábito adicional que sabota o nosso dia a dia. Esse hábito é literalmente os pensamentos. Você já parou para observar o tipo de pensamento que passa na sua mente? Existem pensamentos que vão te paralisar e existem pensamentos que vão te impulsionar a fazer diferente, impulsionar a testar de outra forma. É nossa função tomar conta dos nossos pensamentos, porque eles, como eu falei, podem nos paralisar ou podem nos impulsionar. Então, um exemplo prático é o da corrida. Por muito tempo, eu fiquei repetindo pra mim que eu não dava conta, que eu era incapaz, que se eu corresse eu ia emagrecer muito, que eu não podia, que eu não conseguiria correr, que as minhas pernas estavam doendo, que tudo estava doendo. Quando eu comecei a prestar atenção que esse era o tipo de pensamento que eu tinha no começo da corrida, eu adotei uma outra estratégia. E a estratégia foi: toda vez que esse pensamento passasse, que algum pensamento passasse pela minha cabeça e fosse relacionado a eu não dou conta de correr, eu começaria mentalmente a cantar a música que eu estava escutando. Por um certo tempo isso me ajudou a progredir na corrida,
Só que esse ano eu li, agora eu não vou lembrar em qual livro, eu não lembro se foi em Foco Roubado, eu acho que foi, mas eu li sobre o fato da gente precisar focar em uma única atividade. Quando a atividade é muito desafiadora, é bom que a gente foque nesta única atividade e não fique criando dispersões para o nosso cérebro. A corrida, para mim, é algo desafiador. Então eu parei de escutar música enquanto eu corro. Eu parei de ouvir música real, assim. Quando eu estou escutando música e vou correr, eu fico meio perdida. E eu me sinto como se eu estivesse perdendo o controle de mim mesma mais rápido. Então eu não consigo correr por muito tempo. Foi por isso que eu parei de escutar música, inclusive. E quando eu parei de escutar música ao correr, esses pensamentos sabotadores, eles vinham à mente. E eu não tinha mais o artifício de cantar a música. Mas eu comecei a me concentrar, de fato, no meu corpo. E eu comecei a falar pra mim mesma, mas eu estou correndo na esteira, tá tudo bem, os meus batimentos cardíacos estão normais, eu posso respirar pelo nariz, eu não preciso respirar pela boca, está tudo bem. Continua correndo, vai só mais um pouquinho, esse não é o seu limite. Da última vez que você correu, você chegou até tal canto, então você no mínimo consegue correr até lá. Continua correndo, vai valer a pena. Esse tipo de padrão mental ajuda muito e contribui demais com a nossa autoconfiança, com o nosso senso de nós mesmos, e a gente precisa monitorar. Por muitos anos eu não monitorei e eu posso perceber claramente a diferença que fez na minha vida a partir do momento em que eu comecei a monitorar e quando eu não monitorava. Isso não vale só para corrida, isso vale para o seu trabalho, isso vale para o seu dia a dia em casa, para os seus relacionamentos, isso vale para tudo. Quais são os tipos de pensamento que você está permitindo que criem casa, criem morada no seu coração e na sua cabeça? Sabe? Monitorar esses pensamentos vai fazer diferença. Terceiro hábito, a rotina. Você já parou para pensar que a sua própria rotina pode estar te prejudicando? Gente, isso pode ser a maior viagem da vida, mas a rotina, se você procurar por definição de rotina no Google, por exemplo, muito provavelmente vai aparecer para você que rotina é fazer a mesma coisa na mesma ordem, ou algo muito semelhante. Vamos analisar essa frase? Rotina é fazer a mesma coisa na mesma ordem. O que a gente mais procura, vê, enxerga hoje na internet? A rotina perfeita. Vamos dar um passo atrás. O que é perfeição? Perfeição é não errar. Perfeição é não ter falhas. Quer dizer, então, que a rotina perfeita nada mais é do que fazer a mesma coisa na mesma ordem com maestria. Tipo, sem errar. Não dá. Isso não existe. Quando eu falo pra você que a rotina tá te sabotando, é porque eu entendo que a rotina são as atividades que você faz de forma automática, que você não presta muita atenção mais para fazer essas atividades e você só ignora ela no seu dia a dia. Quer ver? Um exemplo de atividade que faz parte da rotina e que a gente não percebe, que auto-sabota. Você chega em casa do trabalho e a primeira coisa que você faz é largar a mochila num canto e deitar no sofá. Quando você deita no sofá, muito provavelmente você pega o seu celular e você vai ficar consumindo conteúdos nas redes sociais indiscriminadamente, assim, tipo qualquer coisa. Você vai dar risada, você vai se comparar, você vai se cansar. Aí você larga o celular e você liga a TV, você vai assistir uma novela. Você passa 1 hora ali assistindo a novela. Mas no seu planner tem um monte de atividade para você fazer, que estavam previstas para hoje, mas que você não vai fazer porque você passou 1 hora assistindo a novela que você gosta e você passou uns 40 minutos só ali perdida no tempo ausente, que é o tempo dedicado para as redes sociais de uma forma que não tem critério nenhum. Isso também é rotina. Porque, como eu disse lá no começo, rotina é fazer a mesma coisa do mesmo jeito. A partir do momento em que a gente começa a colocar intencionalidade nas nossas ações, que a gente começa a se questionar por que a gente está fazendo isso,
a gente vai fazer aquilo única e exclusivamente se trouxer um benefício real pra gente. Assistir a novela, ela pode te trazer um benefício real, desde que seja um momento no qual você efetivamente está descansando. Mas se assistir a novela não for esse momento onde você realmente está se divertindo com a novela, ou descansando a sua cabeça, ou pelo contrário, você está assistindo a novela porque você gosta da novela, mas você tá pensando na quantidade de coisas que você precisa fazer e em como você não deveria estar assistindo aquela novela, será que não tá na hora de parar com esse hábito? Então aqui, nesse terceiro ponto, eu te convido a pensar sobre a sua rotina. E sobre a questão da rotina perfeita, se for do seu interesse, talvez eu faça um vídeo mais pra frente, explicando por quais motivos eu não acredito que a rotina perfeita existe. Mas isso é papo para um outro assunto, para um outro vídeo. O quarto hábito é o consumo de conteúdo aleatoriamente, sabe? Você tá sempre disponível para pegar o seu celular e abrir uma rede social. Você tá sempre disponível para responder o WhatsApp. Você tá sempre disponível para fugir do tédio, para fugir do ócio. Você tá sempre disponível para ocupar sua cabeça com coisas que vão te deixar ansiosas, que vai te fazer se comparar muito mais. Isso é sim um problema. Isso faz parte dos hábitos que nos sabotam. Você já experimentou colocar tempo para usar o Instagram? Se você colocar 1 hora para usar o Instagram por dia, eu duvido que você passe um dia inteiro sem bater essa meta. Inclusive é algo que eu tenho tentado fazer. É tipo, reduzir o uso do Instagram para 1 hora no dia inteiro. E quando o Instagram me avisa que tá faltando 5 minutos para bater essa hora, eu paro e penso, eu fiz o que eu precisava fazer no Instagram? Ou eu tô aqui só consumindo conteúdo aleatoriamente? Porque ao longo do dia, a gente pega tantas vezes o celular pra ver o que tem de novo, pra assistir o story de quem a gente gosta. Cara, não dá, isso tem vários problemas no nosso foco, problemas de não conseguir lidar com o ócio também, né? São muitas camadas. Então, se você tem acesso livre ao seu celular, a ponto de ficar pegando ele o tempo inteiro, estabeleça limites. Se estabeleça momentos, sabe? Que seja 15 minutos pela manhã eu posso usar tal e tal aplicativo. À tarde eu vou poder usar os tais aplicativos por mais 30 minutos. E à noite por mais 15 minutos. Dessa forma você vai ter um controle muito maior do tempo que você passa nas redes sociais e o que você realmente tá consumindo nas redes sociais. Porque, por mais que vilanizem muito as redes sociais, e sim, existem diversos estudos comprovando dependência e vários outros problemas causados pelas redes sociais, eu acho que a forma com a qual a gente usa é muito mais vilã do que a rede social em si. Então, se a gente colocar os limites corretos, se a gente aprender a usar da forma certa, se a gente seguir pessoas que nos impulsionem e não pessoas que nos paralisam, se a gente aprender a criar esse microambiente de progresso diário, a gente vai se beneficiar muito mais, você não acha não? Por último, mas não menos importante, eu quero falar sobre essa necessidade de estar sempre produzindo, de ser uma pessoa constantemente produtiva e de ser uma pessoa que não pode descansar. Não, simplesmente não. Esse com certeza é um dos principais hábitos que sabota a sua vida. Você precisa ter um momento de ócio, você precisa ter um momento de descanso. Mesmo que esse momento de descanso seja correr na esteira. Mas descanse. Permita-se descansar, permita-se tomar banhos premiums com recorrência, permita-se encontrar com os amigos que você gosta com frequência, permita-se conhecer novos lugares, tomar cafés. Eu não sei o que você gosta, mas permita-se. Não pense que a sua vida é só trabalhar, não pense que a sua vida é só produzir. Lembre-se sempre, a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Essa música é uma música católica e essa frase sempre fica na minha cabeça. Porque se a boca fala daquilo que o coração tá cheio, você vai ser capaz de ser quem você deseja ser, de ser uma pessoa melhor,
de servir melhor aos outros, de cuidar melhor da sua casa, de ser uma trabalhadora melhor, de cuidar dos seus relacionamentos. Se você não está sendo capaz de cuidar de si mesma, você só é capaz de transbordar aquilo que você tá cheia. Então cuida de você mesma. Não se cobre essa produção alucinada e constante e frequente e impossível de parar. Nós não somos máquinas. Ou melhor, nosso corpo é uma excelente máquina que funciona muito bem, obrigada, desde que você saiba cuidar dele da forma correta. Ele precisa de descanso, ele precisa da alimentação certa. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a perceber quais são os padrões que você normalizou na sua vida que estão te sabotando, que estão sabotando a versão melhor que você deseja ser amanhã. Qualquer dúvida, lembra de deixar aí nos comentários. Eu te espero aqui em algum dos vídeos que o YouTube tá te recomendando e principalmente te espero na semana que vem com um novo tema pra gente poder conversar. Um super beijo e até a próxima semana. Tchau!